Olá, pessoal! Vamos assistir mais um vídeo da professora Jordana. Neste vídeo, eu vou tentar explicar para vocês o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de falarmos da guerra e do seu desfecho, vamos entender os fatores que impulsionaram esse grande conflito mundial, que matou milhares de pessoas, entre soldados e civis, e deixou as economias dos países envolvidos arruinada. Podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência e reflexo dos problemas não resolvidos dos acordos de paz da Primeira Guerra. Os vencedores da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, impuseram, por meio do Tratado de Versalhes, várias medidas aos países derrotados. A Alemanha foi a nação mais penalizada por esse tratado. A Liga das Nações não conseguiu manter a paz mundial. Era controlada pelos representantes da França e Inglaterra, vencedores da Primeira Guerra. Porém, os Estados Unidos e a URSS não participavam da Liga das Nações. Os Estados Unidos concentrou suas atenções na América Latina e na Ásia. A União Soviética foi excluída da Liga dos Países Capitalistas Ocidentais. Nesta época, Japão, Alemanha e Itália concentraram seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. Queriam modificar a ordem internacional estabelecida pelos vencedores da Primeira Guerra. Para isso, durante a década de 1930, adotaram uma política externa de expansão territorial, militar e econômica. Mas, dentre estes países citados acima, podemos destacar neste vídeo a política expansionista da Alemanha, já que foram as extravagâncias de Adolf Hitler nessa política expansionista que provocou a reação da França e Inglaterra, provocando a Grande Guerra. Em 1936, Hitler ordenou seu exército a ocupar a Renânia, região cortada pelo rio Reno, na fronteira entre França e Alemanha. Porém, os franceses não reagiram à ocupação alemã por causa de conflitos internos entre partidos de orientação marxista e fascista no país, mas ordenaram a construção de uma longa fortificação, percorrendo a fronteira entre a França e a Alemanha, conhecida como Linha Maginot. Em março de 1938, Hitler anexou a Áustria à Alemanha com o apoio do forte partido nazista austríaco, denominada Anschluss. A Anschluss foi confirmada por um plebiscito realizado na Áustria em abril de 1938. Logo depois, Hitler passou a reivindicar a anexação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, habitada por 3 milhões de alemães, para discutir a questão em setembro de 1938. Houve a Conferência de Munique, reunindo representantes das potências europeias. Além disso, Hitler e Mussolini, os primeiros ministros da Inglaterra e França, franceses e ingleses, mantendo uma política de apaziguamento, concordaram com a anexação dos Sudetos, pensando ser a última anexação territorial de Hitler. Mas, desrespeitando o combinado da conferência, o exército alemão invadiu toda a Tchecoslováquia. Mesmo com esse ataque, a França e a Inglaterra não reagiram às investidas e anexações de Adolf Hitler no leste europeu. Mas podemos dizer que o estopim da Segunda Guerra Mundial vai ser a invasão da Polônia em 1º de setembro por Hitler e Stalin, presidente da URSS, que num pacto secreto decidiram dividi-la entre os dois países. Os alemães invadiram o território polonês no dia 1º de setembro de 1939. Tropas russas em 17 de setembro
2 dias após o ataque dos alemães, França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Teve duração de 5 anos, pois iniciou no final de setembro de 1939 e acabou em setembro de 1945. Envolveu 58 países. As principais batalhas foram travadas na Europa, na França e Extremo Oriente. Nos primeiros anos foi marcada pela rápida ofensiva alemã nas linhas de defesa adversárias e pelo rápido avanço dos tanques blindados e aviação, seguida pelas tropas de ocupação, consolidando a vitória dos alemães, que em 1940 conquistou 5 países em datas diferentes. 9 de abril, a Dinamarca, 15 de maio, Holanda, 28 de maio, Bélgica, obrigando o exército inglês e francês a se retirar do território belga, além de tomar o equipamento militar e prender milhares de franceses. Em 10 de julho, conquistou a Noruega. Através da linha Maginot, os alemães invadiram a França e ocuparam Paris. Na outra parte da França, formou-se um governo que colaborou com os alemães, sob o comando do Marechal Pétain. Mas, em oposição a Pétain, organizou-se um grupo francês livre, liderado pelo general Charles de Gaulle, que representava as forças de resistência francesas ao nazismo. A Itália, governada por Mussolini, entrou na guerra ao lado alemão. Porém, no ano de 1940 a 1941, na Europa Ocidental, a Inglaterra era a grande adversária da Alemanha, sofrendo violentos bombardeios dia e noite, mas continuou resistindo. No território africano, tropas alemãs e italianas obtiveram vitórias sobre os ingleses, ameaçando a dominação britânica no Egito. Aos poucos, nos países europeus ocupados pelos alemães foram se formando grupos de resistência, como milícias armadas, destruindo instalações alemãs por meio de sabotagem, emboscadas e guerrilhas. Mas, no ano de 1941, com a entrada dos Estados Unidos e o RSS, os rumos da guerra foi mudado. A URSS foi motivada pela invasão alemã em seu território em 22 de junho de 1941. Os Estados Unidos foi uma resposta ao ataque japonês à sua base militar no Havaí, Pearl Harbor, em 7 de setembro de 1941. Com isso, formou-se 2 grandes blocos em conflito: potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e potências aliadas, Inglaterra, Estados Unidos e o RSS. No período de 1941 a 1942, apoiadas pelos húngaros, finlandeses e italianos, avançou pelo território da URSS, aniquilando 1/3 do seu exército. As batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra foram travadas na frente oriental, entre Alemanha e União Soviética. Para isso, Hitler concentrou 65% do seu exército e melhores equipamentos militares. Morreram mais de 20 milhões soviéticos. Quase metade deste total eram civis. Mas, a partir de 19 de novembro de 1942, uma contraofensiva do exército soviético resultou na rendição das tropas alemãs em fevereiro de 1943. Na Batalha de Stalingrado, pela primeira vez na guerra, um general alemão, Friedrich Paulus, e seu exército foram obrigados a se render. Depois desse episódio, os soviéticos conseguiram conquistar todos os territórios dos países controlados pelos nazistas: Finlândia, Bulgária, Hungria,
Romênia e Polônia. Em 1942, tiveram início os bombardeios aéreos ingleses e norte-americanos sobre as grandes cidades alemãs, cuja intensidade foi aumentando até 1945. Para paralisar a indústria bélica alemã, a aviação das potências aliadas destruíram redes de comunicação e zonas petrolíferas dos nazistas. No norte da África, em 1942, o general inglês Montgomery iniciou em outubro de 1942 a contraofensiva às tropas do general alemão Rommel. Em 13 de maio de 1943, 252 mil soldados alemães e italianos foram aprisionados. Os nazistas dominavam o norte da Itália, conquistaram a capital Roma, mas em julho de 1943, tropas aliadas lideradas pelos norte-americanos e ingleses desembarcaram na Sicília, prenderam Mussolini e o executaram, cujo governo foi entregue ao general Pietro Badoglio, que assinou um acordo de paz com os aliados. Os aliados conseguiram, neste mesmo ano, reconquistar Roma e avançaram para o norte do país, dominado pelos alemães. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, com um efetivo de mais de 25 mil homens, participou da luta contra o nazifascismo durante essa campanha na Itália. Para derrotar a Alemanha, os adversários se dividiram em dois grupos estratégicos: Frente Oriental, soviéticos, e Frente Ocidental, ingleses e norte-americanos. Porém, o comando nazista, situado em Berlim, mobilizou a população a lutar até a morte. Em 25 de abril de 1945, a cidade de Berlim estava totalmente cercada. Em 30 de abril de 1945, Hitler e sua esposa Eva Braun e Goebbels, ministro da propaganda, se suicidaram. No dia 8 de maio de 1945, deu-se a completa rendição da Alemanha. Mas a guerra ainda continuava no Extremo Oriente, durando mais 4 meses. Faltava a rendição japonesa, que só ocorreu em 2 de setembro de 1945. Com o lançamento de 2 bombas atômicas em datas diferentes sobre as cidades de Hiroshima, 6 de agosto, e Nagasaki, 9 de agosto. Nas 2 cidades morreram cerca de 160 mil pessoas. Ao longo de alguns meses e anos, morreriam outros milhares por causa da radiação nuclear. Segundo alguns analistas, o lançamento desta bomba pelo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, teve como principal objetivo intimidar o governo da União Soviética e marcar sua força política. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o contexto desta guerra. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Navegando pela História. Até breve.